noite abençoada. Olha, você não pode perder a palavra, hein? Porque Deus vai falar profundamente com você. A palavra fala comigo agora. Que agora Deus vai usar pastorais para falar conosco. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Vai ser facinho de você encontrar. Esse é o segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 15. Quando você encontrar Êxodo 15, encontre o verso 22. É a partir desse verso que nós vamos ler um texto, uma pequena porção da palavra de Deus. Eu quero nela compartilhar algumas importantes lições com você. Graças a Deus por estar aqui. Quero deixar aqui uma palavra de gratidão ao pastor Rony, pastor Lourdinho, muito obrigado. E todos que me recebem aqui também, muito obrigado, muito obrigado. Isso do capítulo 15, quem já encontrou o verso 22, diga amém. Amém. Se em algum momento você me vê bocejando aqui, eu lhe peço perdão de antemão. Eu estou com uma recém-nascida em casa de 25 dias. Oh, glória! Você imagina que já tem um tempo que eu não sei o que é dormir, né? Mas é a melhor coisa do mundo. Aliás, é a minha primeira filha. E eu me lembro que muita gente falava para mim: aproveita para dormir agora. E eu ficava com raiva quando eu ouvia isso. Que bobagem é essa? Era inexperiência. Hoje, um pouco mais experiente, eu tenho uma palavra profética para você aí. Uma vez está esperando o seu primeiro filho, ou vai ainda ter, aproveite para dormir agora. Vai ser importante. Êxodo capítulo 15, verso 22, a palavra de Deus diz assim: E depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias. Caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque elas eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. E ele o lançou na água, e ela ficou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e estatutos, em algumas versões dizem ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem todos os seus decretos, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os sara. Eu vou fazer um pedido para você. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero olhar para ele aqui algumas vezes com você. Ouça: as amarguras da vida, elas não são acontecimento, mas uma reação do coração humano. Eu estou dizendo com isso que não é aquilo que me acontece, mas a maneira como eu reajo àquilo que me acontece, que determina se eu terei uma vida amarga ou não. E eu estou dizendo isso porque o texto que nós acabamos de ler diz que depois que Israel atravessou o Mar Vermelho, eles iniciaram uma jornada a caminho do Monte Sinai, seguindo pelo deserto de Sur. 3 dias caminhando pelo deserto, eles já não tinham mais água para beber.
E eu quero lembrá-los aquilo que já disse aqui 3 vezes: eles estão caminhando no meio do deserto. Não era uma temperatura agradável como aqui está lá fora. Nós estamos falando de uma temperatura causticante. Imagine você que não são poucas pessoas que estão no meio desse trajeto. Nós estamos falando de uma multidão de pelo menos 2 milhões de pessoas. Nesse meio de 2 milhões de pessoas existem muitas crianças, adolescentes, pessoas com uma idade mais avançada, pessoas de condição física mais fragilizada. E se você já andou com alguma criança no centro de Santo André, você sabe que quando ela quer beber água, ela não consegue entender que não tem água por perto. Você consegue imaginar uma multidão de crianças chorando, desesperadas, pais desesperados com seus filhos, pessoas com uma idade mais avançada ou condição física desprivilegiada, entrando em pânico. Eles não têm água para beber, eles estão no deserto, não há aonde comprar, e ainda que houvesse, é uma multidão muito grande para encontrar água suficiente para tanta gente. Quando de repente alguém de longe enxerga um oásis no meio do deserto. Imagine você comigo a celebração acontecendo. O barulho de reclamação dá lugar a um barulho de júbilo. Afinal de contas, ninguém mais vai morrer de sede. Eles encontraram água para beber. E quando o primeiro vai a esse lugar que leva a primeira porção de água à boca, ele cospe, porque as águas eram amargas, impróprias para o consumo. E agora eles têm de lidar com algo pior do que a necessidade real de beber água: o sentimento de frustração, porque eles criaram a expectativa que uma necessidade real seria suprida, mas tudo deu errado. Eu estou dizendo isso porque existem algumas pessoas aqui que sabem exatamente o que é experimentar isso, ter uma necessidade real que precisa ser suprida, e de repente você criou a expectativa que agora tudo daria certo, quando na verdade tudo acabou dando errado. Sabe quando você pensou que aquele financiamento ia dar certo, você ia sair do aluguel, ou você ia conseguir comprar a sua moto ou o seu carro, você fez planos, alguém falou para você que era impossível não ser aprovado, você tinha o nome limpo, tinha tudo para acontecer, e mesmo assim, por um motivo que ninguém consegue explicar, aquele financiamento não foi aprovado. Sabe quando você estava noivo para casar, noiva para casar, já tinha até começado a pagar a festa, e no meio desse processo o noivado acaba, ou aquela pessoa que estava prestes a arrumar um emprego depois de tanto tempo desempregado, já passou pelas primeiras 2 ou 3 entrevistas, a fila foi se afunilando e alguém lá dentro disse para você: você vai ficar. Eu já tive notícias que tudo deu certo, o teu telefone vai tocar. Passaram uma semana, um mês, um ano, seu telefone nunca tocou. Como você reage quando as suas expectativas se frustram? Quando aquilo que você criou, a expectativa que seria resolvido, nunca foi resolvido? A maneira como você reage a isso acaba determinando se a sua vida ficará amarga ou não. Quando eles levaram água à boca e cuspiram porque era amarga, alguém decidiu dar àquele lugar um nome. Aquele lugar sempre existiu, mas ele não tinha nome até então. Mas a partir daquele momento deram àquele lugar o nome de Mara. A palavra Mara vem do hebraico e significa amargura. E eles chamaram aquele lugar de Mara porque as águas eram amargas. Mas na verdade o problema não eram apenas as águas que estavam amargas. Aquelas águas sempre foram amargas e nem por isso o nome daquele lugar foi assim. Aquele lugar se chamou Mara porque a experiência deles havia se tornado amarga. A alma deles estava amarga, o coração deles estava amargo. A maneira como você lida quando as suas expectativas se frustram tem o poder de amargurar a sua vida ou não. Há um exemplo bíblico que ilustra isso muito bem no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, a Bíblia nos fala de uma mulher chamada Noemi, que saiu de Belém para escapar da fome e migrou em uma outra terra, que infelizmente foi para ela um lugar de muito sofrimento, porque ela perdeu seu marido e os seus filhos.
e voltando para casa, viúva e sem filhos. No capítulo 1 de Ruth, no verso 20, alguém de longe olha para ela e diz: não é esta Noemi? E ela diz: não me chamem mais Noemi, mas Mara, porque a minha vida está amarga. Talvez esse é o retrato da sua vida hoje. Você teve tantas expectativas que se frustraram, tanta coisa deu errado na sua vida, e o sentimento que você tem é um sentimento de amargura. A sua alma está amarga, você está enfrentando provações amargas, e a grande pergunta é: como superar as provações amargas? Esse texto nos sugere algumas lições, e a primeira delas está no verso 24. Olha o que o texto diz. Tem alguém acordado comigo? Diga glória a Deus. Olha o que o verso 24 diz: e o povo começou a murmurar contra Moisés. Vou repetir mais uma vez: e o povo começou a murmurar contra Moisés. A primeira lição que precisa ser aprendido por aquele que deseja vencer as provações amargas é essa: você precisa parar urgentemente de murmurar. Eu vou repetir isso mais uma vez para ficar inculcado na sua mente, você nunca mais esquecer. O primeiro passo que precisa ser dado por aquele que deseja vencer provações amargas é parar a murmuração. Pastor, o que é murmuração? A murmuração é o cântico da ingratidão. Por trás de toda a boca que murmura existe um coração que é ingrato. É por isso que uma das maiores causas da ingratidão, da murmuração, é a falta de reflexão. Toda vez que você encontrar alguém que murmura demais, esse alguém é alguém que não reflete o que Deus tem feito na vida dele desde o início até aqui. É por isso que o salmista do Salmo 103, ele disse assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando ele diz não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele está dizendo para você: faça um exercício de reflexão. Lembre-se quem você era e quem Deus te fez ser, de onde você saiu e onde Deus te fez chegar, como você vivia e como é que você vive agora. Olha de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na tua vida até aqui, meu irmão. Hoje é domingo, nós estamos voltando de um feriado, é 8h20 da noite. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, que alguns anos atrás, num domingo como esse, dentro de um feriado prolongado, numa hora como essa, ele estava de ressaca, cheio de droga, cocaína, havia gastado o dinheiro inteiro em biqueira no final de semana, havia largado a vida na prostituição, na bebedeira, na desgraça do pecado. Olha onde é que você está agora na mesma data. Você está no culto dando glória a Deus, falando línguas estranhas, adorando a Deus com tudo aquilo que você tem. Se isso não é motivo para você glorificar a Deus, eu não sei mais qual motivo eu posso te dar. Eu estou te encorajando a fazer um exercício de reflexão e começar a considerar que os motivos que você tem para adorar são maiores que os motivos que você tem para reclamar. Se você começar a fazer um exercício de reflexão agora, você não vai reclamar nem do fato de que amanhã vai estar muito frio e você vai ter que acordar cedo para trabalhar. Porque num tempo de recessão, com tanta gente desempregada, com tanta empresa fechando, a mão de Deus está protegendo você e está te permitindo sair de casa para batalhar. Você não vai reclamar nem da louça que tem para lavar antes de dormir, porque se tem louça suja naquela pia, é porque Deus colocou comida na tua mesa hoje. Eu não sei se você sabe, mas hoje, nesse dia de hoje, pelo menos 1 bilhão de pessoas ainda não colocou absolutamente nada na boca. Você tomou café da manhã, almoçou, lanchou antes de vir para o culto, vai comer uma pizza antes de chegar em casa. Olha, meu irmão, os motivos que Deus te deu para você adorar são maiores que os motivos que você tem para reclamar. Se isso é verdade, levanta a tua mão mais alto que você puder e abre a tua boca dando glória.
Pastor, e como é que Deus trata a murmuração? Da forma mais severa que você imaginar. Tem gente que pensa que Deus ignora a murmuração. Tem gente que murmura e acha que Deus ignora aquelas palavras que Ele diz. Números capítulo 14, verso 29. Tem alguém acordado comigo aqui? Diga glória a Deus. Números capítulo 14, verso 29. Coríntios capítulo 10, verso 10. A Bíblia diz, nesses dois versículos, que porque essa geração, desse texto que eu estou pregando aqui, murmurou, eles foram privados de entrar na terra de Canaã. Não, você não ouviu errado. Eu vou repetir mais uma vez para você ter certeza. Por causa da murmuração, eles foram privados de entrar na terra. Glória a Deus. Eles morreram todos no deserto. E a lição espiritual desta experiência que eles tiveram é que murmurar não melhora. Pelo contrário, quanto mais você murmura, pior fica. Porque tem gente que murmura como se a murmuração fosse resolver alguma coisa. Eu nunca vi murmuração pagar conta. Nunca vi murmuração curar doença. Nunca vi murmuração abrir porta. Eita Deus. Nunca vi murmuração resolver conflito. Pelo contrário, quanto mais você murmura, pior fica. É verdade. Quanto mais você murmura, mais o deserto demora. Quanto mais você murmura, mais distante Canaã está para você. Sabendo disso, há alguém que trabalha 24 horas por dia para conduzi-lo à murmuração. Eu estou falando do diabo. E o que eu estou falando aqui não é papo de pregador, está na Bíblia. Jó capítulo de número 1. Você lembra do diálogo entre diabo e Deus? Deus disse assim: você conhece o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Olha a tese do diabo para Deus. Também o Senhor deu a ele tudo. O que o diabo está dizendo para Deus com isso? O que o diabo está dizendo para Deus é: tu não és adorado por quem tu és. Tu és adorado porque o Senhor cercou a ele de bens. O Senhor comprou o louvor que recebe. Ninguém te adoraria ou te amaria simplesmente por quem tu és. Os homens só te amam e te adoram pelo que o Senhor dá. Tira dele aquilo que ele tem, e veremos se ele não blasfema na tua face. Parece que eu estou vendo Deus ouvindo aquilo e dizendo: rapaz, tu está me desafiando. Ninguém te ama e você acha que por isso ninguém pode me amar. Eita Deus. Tira o que ele tem, só não lhe toque a vida. Quando uma porta se fecha, quando uma notícia ruim vem, quando as dificuldades surgem, quando as coisas fogem do controle, quando os seus planos se frustram, o diabo está olhando para você e está dizendo, ele vai murmurar. Eita. Porque aquele glória a Deus que ele dá, aquele glória a Deus que ela dá, não é porque ele ama a Deus, é porque Deus deu a ele aquilo que ele quer. Ela vai murmurar, porque aquela música bonita que ela canta, não é porque ela ama a Deus, é simplesmente porque Deus comprou ela com aquilo que Deus a dá. Eita Deus. Todas as vezes que você está no meio do olho do furacão, você tem uma oportunidade de frustrar o diabo. Oh, glória. Provando que você ama a Deus, não pelo que ele te deu, mas simplesmente por quem ele é. Isso aqui é muito sério. A minha filha deveria estar nascendo essa semana, até a próxima semana, mas ela nasceu prematura, o que foi uma surpresa, porque a minha esposa teve uma gravidez perfeita. Ninguém esperava que isso acontecesse. Quando nós fomos ao hospital pela madrugada, porque a minha esposa estava sentindo cólica, sem nenhuma imaginação do que haveria de acontecer, e nós recebemos no hospital a notícia que a nossa filha nasceria, a gente entrou em desespero. Nem as roupinhas dela estavam lavadas ainda, demoraria muito para chegar.
Quando a minha filha nasceu prematura, os seus rins não estavam maduros. Isso influenciou em algumas questões hormonais. E devido a essa condição, ela teve hipoglicemia baixa a níveis tão críticos que a sua vida começou a correr risco de danos. E a médica nos informou que ela precisaria ir para a incubadora. Aquilo não era o que a gente tinha imaginado. Nós criamos outra expectativa. Nós desenhamos outro cenário. Quando a médica saiu para buscar a incubadora e minha esposa começou a chorar, eu com a minha filha ainda no braço dentro do quarto, me lembrei de certa vez ter lido Lutero dizer que toda vez que recebia uma má notícia, ele cantava um hino só para envergonhar o diabo. Eu com a minha filha nos braços, vendo a minha esposa chorar, falei para ela, sabe o que Lutero fazia quando recebia uma má notícia? Parece que eu estou vendo ela limpando as lágrimas e dizendo não. Eu disse para ela, ele cantava um hino para envergonhar o diabo. Nós vamos fazer um culto dentro dessa sala de hospital. Com a minha filha no braço, eu comecei a dizer, eu te adoro, não por aquilo que o Senhor me deu, eu te adoro porque tu és digno de receber. As nossas circunstâncias momentâneas não alteram em absolutamente nada o fato de que Deus merece ser adorado, glorificado, exaltado, engrandecido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou te contando isso só para que você entenda, nunca mais esqueça e lembre sempre que for preciso, quando algumas coisas saírem do controle, quando você se deparar com algumas adversidades terríveis, ao invés de você murmurar e dar um gostinho do diabo, de dizer que estava certo ao teu respeito, envergonhe o inferno, dando glória a Deus e adorando a Ele. Troque a murmuração pela adoração. Se tem alguém ouvindo Deus aqui nessa noite, levante as duas mãos, abre a tua boca agora e glorifica a Ele mais forte que você pode. Deus é tão severo com a murmuração? Porque ao contrário do que muita gente pensa, murmuração não é só reclamação. A murmuração no Antigo Testamento é um sinônimo ou uma manifestação visível da incredulidade interna no coração. A murmuração manifesta um coração não apenas ingrato, mas também incrédulo. E aí eu preciso que você entenda algo sobre incredulidade. Incredulidade não é você duvidar do poder de Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Incredulidade não é você duvidar do poder de Deus. Incredulidade é você duvidar do amor de Deus. Eita. Pastor, como assim? O incrédulo não é aquele que duvida que Deus pode. O incrédulo é aquele que, mesmo sabendo que Deus pode, questiona se Ele será bom o suficiente para fazer hoje aquilo que um dia fez no passado. A experiência desse povo, do texto que nós lemos, e eu estou com ele aberto pregando, é retratada no Salmo de número 78, os versos 19, 20 e 21, de uma forma muito peculiar. O salmista disse: não murmurem contra o Senhor, fazendo como fizeram aquela geração incrédula no deserto. Aí o texto continua: porque eles disseram, poderia Deus preparar uma mesa no deserto? É fato que Ele abriu o mar para o povo passar, tornou as águas amargas em doce, fez fluir a água da rocha, mandou o maná do céu. Mas poderia Ele preparar carne para que o seu povo comesse? Você está entendendo o que é incredulidade? Incredulidade é alguém que viu o mar se abrir ontem, viu a água amarga ficar doce ontem, viu a água sair fluir da rocha ontem, viu o maná cair do céu ontem,
Mas hoje ele ainda tem coragem de dizer: será que Deus teria poder de preparar uma mesa no deserto? Credulidade não é duvidar do poder de Deus, é duvidar que hoje ele será tão bom como foi um dia no passado. Tem gente aqui que sabe exatamente o que é fazer isso, porque você não é alguém cru diante de Deus, não. Eu estou falando para a gente aqui que já teve livramento de Deus em estrada, já teve livramento de Deus na frente de uma arma, já teve livramento de Deus dentro de um hospital, já teve a experiência de estar orando e o corvo chegar na casa com a feira para ele comer. Estou falando para a gente aqui que já teve experiência de não saber de onde viria, mas de repente o vento soprou e mandou a providência que ele precisava, nem a mais e nem a menos, mas a medida exata que ele precisava naquele dia. Eu estou falando para a gente aqui que já teve inúmeras experiências com Deus, já viu o mar se abrir, já viu a água amarga ficar doce, já viu a rocha da água, já viu o maná cair no céu, e ainda está questionando se hoje Deus pode preparar uma mesa no deserto. Meu irmão, na hora de você entender que o tempo muda, o cenário muda, as pessoas mudam, você muda, mas Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Vai ser o mesmo para sempre. Para de murmurar. Não duvide da bondade de Deus. Quando você murmura, você está dizendo para Deus: se eu estivesse no teu lugar, estaria fazendo algo melhor. Eita Deus. É exatamente isso. Quando você murmura, você está questionando se Deus realmente é bom. Conta-se que uma certa vez um rei que gostava muito de caçar, ele tinha ao seu lado um escudeiro fiel que era crente. Acredito que pentecostal, porque todo crente pentecostal tem um jargão, não é verdade? É ou não é? Todo crente pentecostal tem uma frase que ele fala, né? Esse crente, ele tinha um. Ele dizia: Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Ele repetia isso o tempo inteiro. Num dia de caça, o rei foi atacado por uma fera que mordeu sua mão, arrancando-lhe o dedo mindinho. Quando ele olhou para o súdito, no automático: Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. O rei ficou indignado com aquilo. Como pode alguém dizer que Deus é bom no meio de tanta dor que eu estou sentindo? Prendeu o súdito. Meses se passaram e o rei voltou a caçar, sendo agora apanhado sozinho, pois ele não tinha mais o seu súdito com ele, por uma tribo de canibais que o levou para sacrificá-lo e depois comer. Só que ao fazer uma inspeção no seu corpo, observaram que ele faltava o dedo mindinho. Ele não prestava para o sacrifício do culto. Deixaram que o rei fosse embora. Automaticamente ele lembrou do seu súdito. Ele disse: Deus é bom em todo o tempo. Se eu tivesse o meu dedo agora, eu teria perdido a vida. Ele diz: eu preciso libertar aquele homem. Quando ele chega lá, ele abre pessoalmente a cadeia, conta a história e diz: realmente Deus é bom em todo o tempo. Mas uma coisa eu não entendo: se em todo o tempo Deus é bom, por que ele permitiu que você ficasse preso injustamente aqui? E aí o súdito respondeu: porque eu caçava contigo, se não estivesse preso, estaria lá e teria morrido no teu lugar. Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Deus é bom quando sangra, Deus é bom quando dói, Deus é bom quando você é injustiçado, Deus é bom quando as portas se fecham, quando as expectativas se frustram, quando algumas coisas não acontecem de acordo com aquilo que você imaginava. Então troque a murmuração pelo cântico de adoração, troque a reclamação pelo glória a Deus e a gratidão, porque os motivos que você tem para adorar são maiores que os motivos que você tem para reclamar. Se isso faz sentido para você, envergonha o diabo mais uma vez, levantando a tua mão e dando o melhor grito de glória que você puder liberar para ele. Então a primeira lição que precisa ser aprendida por você que deseja vencer as provações amargas é parar de murmurar. Mas há mais uma segunda observação que eu quero fazer.
Tem alguém com a Bíblia aberta ainda? Verso 24. Glória a Deus. E o povo murmurou contra... Não. Quem está vivo, diga glória a Deus. E o povo murmurou contra... E o que eles disseram? O que beberemos? O povo não apenas murmurou, mas eles murmuraram contra Moisés. Se você deseja vencer as provações amargas, escute isso: pare de buscar um culpado para a sua condição. Quando eles murmuraram contra Moisés, eles estão projetando em Moisés a culpa pela amargura que eles estão enfrentando naquele momento. Não bastante, eles ainda buscaram de Moisés uma solução. O que nós vamos beber? A gente costuma fazer exatamente a mesma coisa. Eu sei que aqui não tem. Vou falar lá da minha igreja. Lá na minha igreja tem gente que, por causa da condição que está, vive de buscar um culpado. Para uns a culpa é dos pais. Se os meus pais tivessem sido melhores comigo, hoje eu seria uma pessoa melhor. A pessoa é uma péssima mãe, mas eu sou uma péssima mãe porque a minha mãe foi ruim. Eu sou um péssimo pai porque meu pai nunca me deu amor. Eu sou um péssimo marido porque o meu pai era um marido ruim, e vice-versa. Não é aquilo que te acontece, mas a maneira como você reage àquilo que te acontece, que determina quem você vai ser. Aleluia. Você não veio de um lar abençoado, mas um lar abençoado pode vir de você. Você não é fruto de um casamento estruturado, mas você pode ter um casamento estruturado para os seus filhos. Os meus pais não são crentes. Aliás, eu sou fruto de uma relação extraconjugal. O meu pai teve várias mulheres, vários filhos com mulheres diferentes. Meu pai teve problema com o alcoolismo. Eu tenho memórias da minha infância de ter vergonha de encontrar o meu pai cambaleando bêbado na rua. Eu vi o meu pai chegar em casa com garrafas de bebida tropeçando pela rua, mas a minha filha vai me ver chegando em casa com uma Bíblia na mão. Você não precisa buscar um culpado para a situação que você está agora. Você precisa aprender a encontrar onde está a tua parcela de culpa para corrigir isso e recomeçar. Tem gente que bota a culpa nos filhos, outros nos amigos, outros na igreja, outros no pastor, outros em Deus. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você que está na hora de, ao invés de você começar a buscar um culpado, você precisa começar a buscar em Deus uma solução. Eu nunca vi uma vítima prosperar, mas quando você assume diante de Deus a sua culpa e se arrepende, você alcança dele a misericórdia e a força para viver um novo tempo na presença de Deus. Pare de andar por aí buscando um culpado. Pastor, então o que eu devo fazer? Mais uma lição. Olha o que o verso 25 diz. E Moisés clamou ao Senhor. Será que tem alguém acordado nesse culto comigo aqui? E Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou uma costa. Olha a diferença de comportamento de Moisés para o povo. O povo está projetando em Moisés a culpa pela condição deles. Moisés está buscando em Deus uma solução para aquela situação. O povo está murmurando contra Moisés. Moisés está clamando ao Deus dos céus. Irmão, só existem dois caminhos para você sair daqui nessa noite trilhando. Ou você pode sair daqui como um murmurador, ou você pode sair daqui como alguém que clama a Deus e busca dele uma solução. Ou você pode sair daqui como alguém que anda por aí buscando um culpado para jogar a culpa que é sua. Ou você pode sair daqui buscando em Deus uma solução para mudar essa situação e começar a viver um novo tempo. Quem será você no meio do deserto? Moisés
Moisés clamou a Deus. Moisés era versado na oração. Esse Moisés aqui, 3 dias antes, estava abrindo o mar vermelho pela oração. 2 capítulos depois, os textos mais apaixonantes para mim no livro do Êxodo, Israel está passando no deserto e é atacado pelos amalequitas. Moisés já tem uma idade muito avançada, não pode pegar na arma, mas levam Moisés para cima do monte. Moisés está olhando para os amalequitas enfrentando Israel e está pensando: eu não posso pegar em espada, lança, escudo, pedra. Mas isso não significa dizer que eu não posso guerrear contra meus recursos. Moisés estende as mãos e começa a orar. Enquanto Moisés orava, Israel prevalecia. Só que teve uma hora que Moisés se cansou, baixou os braços e parou de orar. Os amalequitas começaram a prevalecer. Arão e Hur, quando observaram isso, pegaram umas pedras e com o auxílio das pedras sustentaram os braços de Moisés para que ele não parasse de orar. E pela oração de Moisés, Deus deu vitória a Israel contra os amalequitas. Quando aquela batalha terminou, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. E falou o Senhor com Moisés dizendo: registra todas estas coisas para a memória dos filhos de Israel. O que Deus queria que jamais saísse da memória dos filhos de Israel? Que a oração é a maior arma que você tem no meio das batalhas que você está enfrentando. Oh, meu irmão, eu preciso repetir isso. O maior arma que você tem, o maior recurso que você tem, não é o que você tem no banco, não é o telefone que você tem aí no seu celular, não é o contato que você tem na política, não é aquele familiar que você pensa que é forte, porque tem gente que é assim, quando ele enfrenta uma adversidade, ele bate em todas as portas, quando tudo dá errado, em último lugar, ele se lembra de orar. Mas a oração não deve ser o último lugar onde você deve ir, ela precisa ser o primeiro lugar onde você deve ir, porque o poder da oração é maior do que a soma de todos os seus esforços e recursos nessa terra. Quando o homem trabalha, ele colhe os frutos do seu trabalho, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha pelo homem, e quando Deus opera, ninguém pode impedir. Eu vim aqui nessa noite dizer a você que está enfrentando provações amargas, que pelo poder da oração, Deus pode te dar vitória no meio do deserto que você está. Pastor, será que vai mudar alguma coisa se eu orar? Ora, pela oração de Moisés, Deus abriu o mar vermelho para o povo atravessar por aquele mar a pés enxutos. Pela oração de Moisés, Deus deu vitória a Israel contra os amalequitas. Pela oração de Josué, Deus parou o sol para dar a vitória a Israel naquele mesmo dia. Pela oração de Ana, Deus abriu a madre que estava cerrada. Pela oração de Sansão, Deus abriu uma cavidade na rocha para ele não morrer de sede. Pela oração de Jabes, Deus o fez mais ilustre que todos os seus irmãos. Pela oração de Elias, houve chuva depois de 3 anos no meio de seca. Pela oração do mesmo Elias, houve fogo caindo no céu para envergonhar Baal e seus profetas. Pela oração de Nínive, uma cidade foi poupada de ser destruída. Pela oração de Jonas, Deus o tirou do ventre do peixe. Pela oração de Esther, Deus fez os judeus prevalecerem em terra estranha diante do decreto de um rei ímpio. Pela oração da igreja, as cadeias de Pedro se abriram para ele sair de lá de dentro com vida, dizendo que Jesus é Senhor. A sua oração, ela pode mover a mão que move o mundo ao seu favor. Deixa eu ver quem crê nisso aqui. Deixa eu ver quem é que crê que é o poder de Deus que flui pela oração. Ramante sai. Remindre o come a shuri de under barras. Levante a tua mão e comece a orar aqui agora. Desmaia prominara cando que minara xandaraia. Levante a tua mão agora. Abre a boca e comece a orar. Porque enquanto você ora, Deus pode começar a se mover aqui entre nós agora. Comece a buscar em Deus uma solução. Eu vou caminhar para o final para a gente orar. Quer superar as provações amargas? Pare de murmurar.
Para de buscar um culpado. Comece a buscar em Deus uma solução. E aprenda com os dias amargos. Olha o que o verso 25 diz. Eu estou sentindo uma graça de Deus sobre nós. Em Mara o Senhor lhes deu leis e estatutos e os pôs à prova. Escute isso. Deus os pôs à prova. Aquelas águas amargas eram uma provação. Pastor, e quem é que aplica uma prova? O professor. As adversidades da vida são a escola de Deus. E como professor, Ele nos aplica provas para nos ensinar lições que nós jamais aprenderíamos em outros cenários. A diferença da escola de Deus para a escola dos homens é essa. É que na escola que você estudou, você primeiro aprendia a matéria, depois tirava todas as suas dúvidas, só aí você passava pela prova. Na escola de Deus, você passa pela prova primeiro, para só depois Ele te ensinar alguma lição. É por isso que você não está entendendo nada agora. Mas você não precisa entender tudo. Basta saber que Deus não desperdiça sofrimento na vida de crente. Pastor, como assim? O que você está passando agora tem um objetivo, um propósito, uma glória da sua vida. O salmista do Salmo 119, verso 71, ele disse assim: para mim foi bom eu ter sido afligido, porque depois de ser provado, eu aprendi a tua palavra. Deus está te lapidando agora e te preparando para coisas maiores que te aguardam lá na frente. A maior prova disso é que o texto diz: em Mara o Senhor lhes deu leis e estatutos. A primeira vez que Deus entrega leis ao povo não é no Sinai, é em Mara. Deus usou uma experiência amarga para ensinar ao povo lições espirituais. Deus está te ensinando lições espirituais no meio da adversidade que você está enfrentando agora. É que você pensa que Deus está interessado no teu conforto. Só que na verdade Deus está interessado no teu crescimento. Aleluia. E às vezes o teu crescimento é resultado de desconforto. Eu não sou muito de fazer isso, mas vou quebrar o protocolo. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Diga para alguém assim: eu sei que está doendo, mas Deus está te ensinando alguma coisa. Fala para ele: eu sei que está machucando, mas Deus está te ensinando algo. Oh, se tem alguém ouvindo ele aqui nessa noite, levante sua mão. Vou terminar agora para a gente orar. Obrigado. Nos dias amargos, Deus sempre se revela de uma forma diferente. Olha como é que o texto termina. Se vocês obedecerem os meus mandamentos e obedecerem os meus decretos, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que te salva. Glória a Deus. Naquele dia eles aprenderam o nome de Deus que ainda não conheciam. O nome de Deus é Jeová Rafa, o Senhor que salva. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. No meio dessa provação, se prepare para ter experiências com Deus de uma forma que você nunca teve antes. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Enquanto você está ficando de pé, eu quero que você ouça isso. Um dos nomes de Deus é que Ele é Jeová Rafa.
Pastor, e o que é que ele sara? Ele sara tudo. Ele sara o câncer, ele sara a AIDS, ele sara a dor dos ossos, ele sara o problema dos olhos. Ele cura aquilo que é incurável. Só que talvez tem gente me ouvindo dizendo: pastor, só que o meu problema não é no osso, meu problema não é na carne, meu problema não é nos órgãos, meu problema é na alma. Oh, Jesus, cura. É a minha alma que está doente, pastor, é o meu espírito que está abalado, é o meu coração que está dilacerado. Ouça isso. Salmo 147, verso 3. Ele é aquele que cura os que têm o coração ferido e sara todos os seus ferimentos. Jeová Rafá também vai aonde o comprimido não vai, aonde a injeção não vai, aonde nem o psicólogo é capaz de ir. Ele sara corações partidos, cura os ferimentos da alma. Se você for em qualquer hospital nessa cidade, o hospital de ponta que tem em Santo André, eu não sei o nome dele, mas lá não haverá nenhuma injeção, nenhum comprimido, nenhuma cirurgia que possa tocar a alma humana, mas o Espírito de Deus, por meio da palavra, reprove a Shuri, Mikov e a Narakai, ele cura a alma ferida, restaura o coração que está partido. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Antes desse encontro terminar, a mão de Deus vai aonde o homem não pode ir e vai sarar aquilo que está ferido, vai curar a alma que está amargurada. Se alguém aqui recebe essa palavra, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Eu vou te dar 30 segundos agora para você incendiar essa casa de glória com a glória que você puder. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca e começa a orar em outras línguas, porque enquanto você vai adorando a Deus e dando glória para Ele, enquanto você vai falando línguas estranhas e adorando, Xerei, Minaracante, eu sai, Jeová, Rafá, Ele vai te visitar aqui agora. Vai! Oh meu Deus! Melhor nível dessa adoração aí, vai! Alobra como a Shuri, beber que a Sandaraia, elebre como a Shuri, me camandarabacai. Melhor nível dessa adoração agora. Quem veio pro culto adorar, abre a boca e deixa Deus te ouvir. Xerei, assai. Remindre, ocome, a Shuri, me anda, rebahas. Senhor, eu quero orar pela tua igreja nessa noite aqui agora. Nós estamos reunidos debaixo de uma palavra. Estamos aqui crendo, Senhor, porque cremos em tudo aquilo que está escrito. Eu sei que tem gente nessa noite com o coração amargurado. As adversidades da vida estão pressionando, Senhor, a alma dos teus filhos. Mas vai agora, Senhor, aonde o remédio não vai, aonde o Rivotril não vai, aonde a injeção não vai, e cura a alma ferida, cura o coração partido agora. Amarachandaraia, come amaragai. Espírito de Deus, tu és o nosso consolador. Então enche cada crente aqui agora. Enche, enche. Nós assumimos diante de ti o compromisso de não orar, de não projetar em outros a culpa pela nossa condição, mas de buscar em ti uma solução e de aprender com os dias amargos. Eu rogo ao Senhor a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus e dizer amém?